Sejam bem-vindos ao podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do João Mena. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo. Obrigado. Vai ser um prazer falar com você aqui hoje. Prazer é todo meu. Tu já é um cara que inspira muita gente aqui. Tenho certeza que dezenas de pessoas que estão assistindo ali também. E, pessoal, para quem ainda não sabe, hoje está acontecendo aqui no Lapidari um evento que se chama Speakers of the Future, onde a gente está preparando os speakers da nova geração, com conhecimentos fora da parte teórica, técnica da medicina, como com conhecimentos sobre posicionamento, sobre marketing, sobre gestão, sobre empreendedorismo e diversos outros assuntos que são extremamente relevantes para qualquer profissional. Então, João, eu gostaria que você se apresentasse rapidamente para quem ainda não te conhece, por favor. Bom, meu nome é João Mena, eu sou retratista, trabalho com posicionamento de imagem, trabalho com a estratégia para posicionar melhor os meus clientes, para que eles consigam trabalhar melhor a imagem deles nas redes sociais, mas também na parte presencial. Qual você considera que é a importância do posicionamento, principalmente para um médico, muitas vezes, que ainda não enxerga isso? Olha, bom, o médico ele já sabe, digamos assim, que existe, a maioria já sabe, né, que existe uma importância na imagem, né? Existe uma importância de você ter um estilo adequado, de você conseguir utilizar uma roupa adequada para cada atendimento, etc. Então, ele tem esse conhecimento. Agora, o posicionamento, a gente já dá alguns passos a mais, onde você começa a compreender que dependendo da maneira que você se porta, dependendo da imagem que você tem ou da narrativa que você traz, a percepção das pessoas que estão te vendo, te ouvindo, elas serão diferentes. Então, assim, o posicionamento, ele não é a porta de entrada. A porta de entrada é a imagem, é o teu cartão de visita, mas o posicionamento é aquilo que faz com que você converta para venda, entende? Então é tão importante quanto, porque uma coisa é o cartão de visita, você gerou a conexão. Agora o posicionamento, a influência é o que vai fazer com que você leve aquela pessoa para uma venda. Perfeito. Então a imagem seria o ponto de entrada e o posicionamento seria uma outra coisa, digamos assim. A imagem ela está dentro do posicionamento. Né? Por isso que o que eu faço é o posicionamento de imagem dos meus clientes. Só que a imagem, muitas pessoas elas confundem, né? Elas pensam que a imagem é só a vestimenta, mas ela não é a vestimenta apenas. Ela é toda a narrativa construída, porque é uma imagem inconsciente, digamos assim, que a pessoa está construindo na mente dela. Porque a partir do momento que eu te falo alguma coisa, você constrói uma visão. E muitas vezes essa visão ela vai atrelada com o que você percebe da minha personalidade. Entende? Então, a tua rede social hoje, ela pode ser uma construção dessa visão, para que a pessoa entenda, tá, mas espera aí, será que aquilo é importante para mim? Será que isso vai transformar a minha vida? Será que, etc. Todas as perguntas que o cliente faz. Então, existem várias objeções que são criadas pelo cliente e o teu posicionamento assertivo, ele faz com que essas perguntas diminuam. Ele faz com que essas objeções diminuam e que as pessoas realmente comprem mais o teu serviço, o teu produto. Perfeito. Ótimo. E qual o melhor caminho, assim, ou melhor, reformulando, como definir um posicionamento? Como definir um posicionamento? Bom, para definir um posicionamento, você vai precisar primeiro entender muito bem quem é o seu público. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é saber o que você quer, o que você deseja, né? Tem todo aquele papo de autoconhecimento. Ok, é importante. Mas para o posicionamento, o mais importante é você ser um observador do comportamento humano. Você entender, tá, mas espera aí, aquela pessoa que está me olhando, que está me observando, né, nas suas redes sociais, o meu público, o que ele quer? Qual é o real problema dele? Quais são os problemas que dificultam a vida dele? Mas não é simplesmente criar um avatar, não. É entender a fundo. Né? Eu tenho uma metodologia onde eu consigo identificar ali o problema externo, interno e filosófico dessa pessoa. E aí você vai identificando e principalmente se torna ainda mais profundo e mais detalhado quando você define o arquétipo. Porque daí o arquétipo ele já vem com comportamento. Né? E aí ele vem com comportamento e você consegue entender para qual linha que você vai levar da tua comunicação e do teu posicionamento a partir do arquétipo que você definiu do teu cliente e não necessariamente o seu, inicialmente. Mas assim, quais cuidados que eu tenho que tomar para... Eu estou pensando no meu cliente em primeiro lugar, então vou me posicionar para ele. Mas quais cuidados eu tenho que tomar para também não perder a minha autenticidade falando o que eu acredito de verdade? Então, na Porque verdade... não adianta eu tentar ser quem eu não sou de verdade. Com certeza, com
com certeza. É que, na verdade, assim, o que você acredita de verdade vai se conectar tanto com uma parcela de pessoas que é o teu público-alvo, como também vai desconectar uma parcela de pessoas que também é o teu público-alvo. Vou dar um exemplo aqui. Tá, eu sou a favor do Bolsonaro. Aí, digamos que eu coloquei isso, abertamente ali no meu Instagram. Tu entende que tem pessoas que poderiam ter interesse em posicionamento de imagem, que elas vão me contratar, porque elas sentiram ali que esse valor se comunica com elas, mas tem pessoas que elas também contratariam posicionamento de imagem, mas aí, por causa desse valor, elas vão se afastar. Então, não é o valor em si que define, né, como que você vai comunicar com as pessoas. O teu valor, você comunica é o teu valor. Você vai comunicar independente de. Entende? Você comunica de qualquer jeito porque é o teu valor, é o teu princípio, é o que você acredita. Aí vai ter uma parcela de pessoas, de comportamento, né, onde existe aquele arquétipo ali. Então, por exemplo, é mais fácil dar esse exemplo com política, né? Então, tanto de direita como de esquerda existe arquétipo do governante. Tanto de direita como de esquerda existe arquétipo do criador, tu entende? Sim. Então, você não está fazendo um direcionamento ali pelo valor político, simplesmente. Você está fazendo pela questão de posicionamento, de arquétipos, mas você está compartilhando os teus valores, o que você acredita. Mas, Ótimo. e aí a gente chega só numa dúvida que eu tenho, que é a seguinte... O médico, por exemplo, ou qualquer profissional, por que ele daria uma opinião política, por exemplo? Não precisa. Não precisaria? Não. Ou por que ele daria qualquer tipo de opinião que causaria essa bipolaridade, digamos assim, essa divergência ali de pessoas que gostam e de pessoas que não gostam? Isso é importante. Não precisa ser sobre política, mas precisa ter dualidade. Precisa ter. Precisa, porque toda coisa interessante é aquilo que tem dualidade. Então, por exemplo, você vai assistir um filme. Aí tu imagina, tu vai assistir um filme, aí você tá mó animado ali pra ver o filme. Aí você chega, o filme do Batman. Aí, o que é a dualidade ali? A dualidade é o Coringa, o antagonista. Porque o Batman, ele representa a ordem e o Coringa representa o caos. Então, existe dualidade. E é isso que torna o filme interessante. Porque se não tivesse o Coringa, você nem assistiria o filme. Você ia ficar, peraí, o Batman tá de férias. Não tem como assistir. Então, a dualidade, ela faz com que as pessoas se interessem pelo conteúdo. Então, por isso que é tão importante você realmente trazer narrativas que sejam de dualidade, porque você é um ser humano e você tem opiniões e muitas pessoas vão discordar dessa opinião. E tá tudo certo. Gera essa dualidade, muitas vezes tem um vilão em comum, um inimigo em comum, e muitas vezes isso também é um caminho para cada vez gerar mais intimidade, pessoalidade, porque a pessoa ela começa a ter, mas peraí, ele é próximo de mim, né? Ele acredita nas mesmas coisas que eu e ele colocou a opinião dele aqui, eu concordo com isso, discordo com aquilo e tal. Então, olha como isso é importante. Se o médico ele fica só falando do institucional, digamos, o médico está falando só sobre procedimento, procedimento. Tá, mas fulano fala sobre procedimento, ciclano fala sobre procedimento, todo mundo fala, entendeu? O profissional, de regra, ele vai aprender a técnica. Ok, tem uns que são melhores que outros, aí é outra história, né, em relação técnica. Agora, para a porta de entrada, para a conexão, você tem que criar uma conversa. Você tem que gerar uma conexão através das suas opiniões, através do seu estilo de vida, através dos seus valores. E muitas vezes isso vai evidenciar dualidades. E dando um passo para trás, né? Não sei se todos que estão nos assistindo eles sabem o que são arquétipos. A pergunta que eu quero fazer é o que são e como definir os arquétipos. Os arquétipos, a gente chama, né, de imagens virtuais. Mas não é virtual que está na rede social, ele está na tua mente. Né? Então, a tua mente, o teu inconsciente, ele tem imagens que muitas vezes você não consegue decifrar. Eu vou dar um exemplo. Você sonha? Sim. Você sonha também, sim, né? Sim. E mesmo que a pessoa diga, não sonho. Mas, na verdade, ela não lembra dos sonhos, mas ela sonha. Uhum. E o sonho é o teu inconsciente se revelando para você. Só que ele se revela através de símbolos. Então, por exemplo, tu sonhou que viu um cavalo voando. Aí tu, o que é isso? Pois é, mas existe um símbolo do Pégasus na mitologia que foi criado por causa de tal motivo. Então, existe um motivo da criação daquele símbolo. E, além de existir aquele motivo, muitas pessoas do nosso passado, eles trabalhavam esses símbolos para explicar algo do nosso inconsciente. Então, por exemplo, a mitologia, ela explica muita coisa do nosso inconsciente. Porque o homem primitivo, ele estava muito mais ligado a isso do que nós estamos. Por que nós não estamos mais tão ligados a essas mensagens inconscientes? Porque nós estamos muito presos ao materialismo. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui em São Paulo. Você já olhou o céu hoje? Aí você olha, assim, tem muito prédio, né? Você não consegue nem ver as estrelas. Você já tocou na grama hoje? Não, então não tem as coisas naturais.
Porque o homem ocidental hoje, ele está muito preso às coisas materiais. Então você não tem essa visão inconsciente. Então a gente começa por aí. O arquétipo, ele está dentro do inconsciente. Ele não está na visão consciente das coisas. Entende? Então você precisa acessar uma parte da sua mente que você só vai acessar através realmente, digamos assim, de uma questão mais explicativa ali. É até difícil de explicar, porque as pessoas elas pensam, tá, mas espera, eu vou ter que ler um livro para entender o arquétipo? Não, não é só isso. É todo o conhecimento que você tem de bagagem, é tudo que você traz. Então, por exemplo, assim, eu visitei um castelo, e aquele castelo tem certos elementos que lembram o governante, que lembram uma estrutura, tem uma torre que me lembrou um mago, entende? Então, o arquétipo, aí você começa, tá, mas peraí, aquela estrutura daquela torre me lembrou o mago. Mas o mago tá onde? O mago, normalmente, ele tá no topo da torre. Então, significa que, arquetipicamente, o mago, ele tá acima e afastado das pessoas. Então, olha como a gente já começa a criar uma visão imagética a partir de uma estrutura que você viu e você está criando símbolos. Entende? Você está construindo o significado desses símbolos a partir das experiências. Né? Então, você está tendo aquela experiência e você está construindo. Então, o princípio é esse. Os arquétipos, eles estão no nosso inconsciente. E por que nosso? Porque é um inconsciente coletivo. Então, por exemplo, assim, querendo ou não, nós somos... evidente, nós somos completamente diferentes, né? Você, nós somos diferentes. Sim. Mas tem certas coisas que elas são muito semelhantes. Então, por exemplo, se nós estamos na selva hoje, e aí você vê um leão, com aqueles dentes lá, você vai fazer o quê? Você vai ficar com medo, não vai? Com certeza. Por quê? Porque olha os dentes dele pontudo, né? Isso é arquetípico. Por que o monstro... nos filmes, ele é criado com aqueles dentes, com aquelas garras. E por que isso assusta tanto o ser humano? Então, é criado isso a partir de uma visão natural do mundo. Né? Você vê uma aranha, a maioria das pessoas tem medo de aranha. Por quê? Porque ela tem as garras dentro. Aquele arquétipo monstruoso, entendeu? Então, a partir disso, você começa a entender, tá? Existe o arquétipo ali natural, só que a gente separa, na questão da marca, 12 arquétipos. É doido isso porque nunca ninguém nos ensinou, pô, não, tem garra é perigoso, por exemplo. Exato. Tem garra, você precisa sentir. É um instinto, né? É o instintivo dos antepassados há milhões de anos atrás. Exato. O homem caçava e quando ele via qualquer coisa ameaçadora, ele já sabia que ali era perigo. Então a gente já tem essa visão. E pois exatamente por isso que, por exemplo, se eu uso aqui um paletó, onde esse aqui é uma lapela pique, tu vê que ela é pontuda, né? Isso aqui é um senso de... Peraí, ela é mais grossa, ela é pontuda. Então, não é que a minha imagem é ameaçadora, mas a minha imagem, ela não é soft. Ela não é de um jeito que a pessoa... Impõe respeito, digamos assim. Impõe respeito. Entende? Então, olha como os cortes, eles já identificam a forma, ela já começa a contar uma história. Então, os arquétipos, eles moram nos detalhes e não são percebidos conscientemente. Mas sim de forma inconsciente. Exatamente. E aí, como é que a gente faz para definir um arquétipo? E existe um arquétipo bom, um arquétipo ruim, ou depende muito do meu objetivo? Porque a gente vê, por exemplo, assim, um comediante. Ele tem um objetivo de, fazer os outros rirem. Então, talvez seria um arquétipo de bobo da corte que ele deveria desenvolver. Tem a ver com isso? Ou tem um arquétipo bom e tem um arquétipo ruim? E linkado com essa pergunta... eu posso escolher qualquer arquétipo para mim? Boa. Ou tem que ser algo que venha de dentro de mim, da minha essência mesmo? Não existe arquétipo bom ou ruim. O que existe é que cada arquétipo ele tem luz e sombra. Então, por exemplo, o governante ele pode ser um governante bom ou ruim. Pode ser com luz e sombra. Pode ser desde um presidente que respeita a democracia, etc. Ou pode ser um Hitler. Entende? Tem um governante ali que tem esses dois aspectos. O bobo da corte é a mesma coisa. Não é que é bom ou ruim. É que dependendo da sua profissão, aquilo vai conectar ou não. Com um comediante conecta. De repente, com um profissional até conecta, mas ele vai ter que saber muito bem como levar a comunicação para saber o que é comédia e o que é sério. E muitos não sabem fazer isso. E quando você fala de criar autoridade, o bobo da corte ele não é bom. Até porque, não sei se você sabe, mas o lançamento que o Whindersson Nunes fez uma época foi um fracasso. Né? Sim. Foi um fracasso. E ele tinha milhões de seguidores. E por que foi um fracasso? Porque ninguém via ele com autoridade de professor. Via ele como o bobo da corte. Então perceba que cada arquétipo realmente não é que é bom ou ruim, mas tu tem que saber o porquê que você está usando e por que você não está usando ele. Né? Uhum. E
uma outra coisa que você perguntou é em relação a se você pode escolher o arquétipo, de acordo com aquilo que você sente de valores, da sua personalidade, né? Mas não é exatamente assim. Você pode escolher 3 arquétipos. Tá? Eu posso ter 3 arquétipos? Até 3 arquétipos é o ideal para a sua personalidade. Esses arquétipos que denotam a sua personalidade, eles estão relacionados a quem você quer comunicar. E normalmente quem você quer comunicar evidencia um desejo latente seu de alguma coisa. Então, se eu quero me comunicar com alto ticket, alto luxo, é porque eu quero vender para essas pessoas e é porque eu gosto desse universo, porque eu gosto desse mundo, porque faz sentido para mim, entende? Então, por exemplo, eu comecei a me interessar por esse mundo, comecei a aprender sobre alfaiataria de luxo, relógio de luxo, etc. Mas é porque é uma coisa que é boa para mim e, ao mesmo tempo, eu me comunico com o meu cliente. Não faz sentido... Tu entende que é um crescimento mútuo? E a partir do momento que eu vou construindo isso, eu vou entendendo mais, eu vou me conectando mais com o meu público e eu vou trazendo essa personalidade desse arquétipo cada vez mais. Não dá pra tu ser incongruente, né? Tipo, por exemplo, tu quer se comunicar com um público mais high ticket, mas tu fala sobre, sei lá, futebol o tempo inteiro, por exemplo. Ou eu quero me comunicar com um público high ticket, mas aí chega final de semana eu vou pra um baile funk. Não tem coerência, não é congruente. Fora que não tem coerência, não tem... E é uma coisa assim que não faz sentido, né? Não bate ali com a construção da tua personalidade. Então, querendo ou não, quando você quer atender uma pessoa, você quer muito atender aquela pessoa, você constrói o teu universo a partir daquilo ali. E isso não tem nada de errado. Muitas pessoas pensam, mas daí eu vou criar um personagem. Não, ele não é um personagem, porque se você parar pra pensar, você é um personagem hoje? Não. Pois é, só que olha só, todo o caminho que você fez, você até não, porque você já é empreendedor e tal, mas normalmente a pessoa que está, digamos assim, dispersa, a pessoa que está adormecida, ela é levada, entende? E tem um estudo muito legal, né? Pegaram um bebezinho de 4 ou 5 meses e aí colocaram o bebezinho em frente ao espelho e colocaram um batom na testa dele. Aí ele olha o espelho e não faz nada, porque ele é um bebê, e também porque ele não tem uma construção do indivíduo no olhar. Aí pegaram um bebezinho de 8, 9 meses, que já tem uma construção do indivíduo. Já vou explicar o que é isso. E aí colocaram ele na frente do espelho, um batom aqui, aí ele olha no espelho, o que ele faz? Ele limpa, porque ele sabe que aquilo ali não faz parte dele. Então ele já tem uma construção de separar, assim, eu sei, o bebê não sabe, mas ele consegue separar o que é você e o que é ele. O de 4 meses não sabe. Tipo, pra ele é tudo meio que, entendeu? Ele vê um quebra-cabeça, é uma loucura. Tá entendendo ainda como funciona. Tá entendendo, né? Aí vai tocando no pezinho, vai tocando... Então tu entende, a tua construção começa ali. Só que daí, dos 7 aos 14 anos, começa uma construção de caráter. Entende? E essa construção de caráter, ela é inconsciente. A ponto de, se você tem, né, um pai que, nossa, você é gordo, você não sei o que lá, ou fica te chamando de feio, né, ou um tio que não sei o que. Quando vê a tua construção de caráter, ela realmente é levada inconscientemente, entende? Você é construído dessa personalidade e você não escolheu isso. Então, a maioria das pessoas na fase adulta, elas não sabem sobre isso. E aí, o que acontece? Elas vivem um personagem que elas não querem. É simples assim. Então, você pode escolher quem você quer ser, porque lá atrás você não escolheu. Então, se, por exemplo, eu tiver algum trauma familiar e eu faço piada, por exemplo, como uma forma de fuga, de escape, eu posso deixar de ser essa pessoa. Pode ser, né? Pode ser, porque isso é personalidade. Uma coisa que você nunca vai poder deixar de fazer é mudar o caráter. O teu caráter é formado dos 7 aos 14 e acabou. Não tem como mudar. Teu caráter é para sempre daquele jeito. Mas você pode crescer virtudes, você pode, né, tentar melhorar em vários aspectos. Então, por exemplo, a pessoa pode ser mau caráter, ela vai ser mau caráter para a vida inteira. Mas ela pode ser uma pessoa que é mau caráter, mas ela, digamos assim, ela percebe, não, pera, isso tá errado. Né, eu tenho que melhorar isso. Mas o impulso dela, natural, é errado. Mas o consciente dela, ou seja, a razão, ela filtra aquele erro. Entende? Ela filtra. Antes de chegar, né, digamos, no ato, Sim. Ela filtrou pela razão. Então, essa razão é a personalidade. Entende? Essa razão é a construção da personalidade. É tudo que você está aplicando racionalmente para ser uma pessoa melhor. Enfim, para mudar, né, a tua circunstância. Sim. E, João, quem te acompanha já nas redes sociais vê todo esse progresso que você teve com o passar dos anos. Né, você até mostrou agora na palestra que há uns anos atrás você era totalmente diferente. E agora, para a gente deixar um pouquinho mais claro essa construção de arquétipos, como é que você fez essa transição? Por exemplo, você era uma pessoa totalmente diferente, aí você começou a pensar mais no seu público, no público que você queria atingir. Como é que foi esse processo? Bom, primeiro que eu queria melhorar financeiramente, né? Tava
né? Nome sujo, sem dinheiro, enfim, tudo que vocês podem imaginar estava errado. E aí eu comecei a... O que aconteceu foi o seguinte, eu fotografava de tudo. Desde produtos, formaturas, 15 anos, casamento, tudo. Aí uma vez uma cliente me chamou para fotografar os produtos. Aí eu cheguei lá e tinha umas panelas, né? E aí eu fotografei as panelas e aí eu ousei em perguntar para ela, por que eu estou fotografando essas panelas? Né? Aí ela me falou, não, isso aqui é um jogo da Le Creuset, né? É 14 mil reais. Eu tinha cobrado 500 reais para fazer o trabalho. Aí eu, cara, eu valho menos que a panela. Vou no chão, né? Horrível. E aí eu pensei, não, peraí, existe um mercado, né, de luxo para panela. Então quer dizer que tem um mercado de luxo para tudo. O sofá da mulher custava 200 mil, entende? Como que eu consigo acessar esse mercado sendo um fotógrafo? Nessa época você já tinha exemplos disso? De pessoas, de outros fotógrafos que já conseguiram fazer isso? Tinha alguns que eu via, tanto no exterior como aqui, só que eles eram de nichos diferentes. E aí, por exemplo, eu quis ir para a parte mais relacionada ao ser humano, ao desenvolvimento humano. Então eu fotografava casamento, 15 anos, e até consegui vender alguma coisa ali de alto ticket, mas nada comparado com o que é hoje. Né? Porque foi um processo, você também não tem como sair de um ticket para o outro. É uma construção que você faz. Sim. Mas primeiro foi esse despertar, entender que existe esse mercado para qualquer coisa. De qualquer coisa existe um mercado que é um mercado mais seleto, que é um mercado mais exclusivo, e que eu queria acessar esse mercado. E isso foi caminhando junto com o digital, porque eu também queria escalar, porque eu sabia que, na verdade, isso foi uma realidade depois. Perdão. Isso foi uma realidade depois. Porque assim, ó, o que aconteceu? Depois que eu comecei a vender o meu... Eu acho que isso tem muito a ver com ambição, sabe? Não ganância, mas ambição mesmo. De você querer mais, de você se desafiar, de você realmente não querer ficar parado. Porque teve um momento que eu estava vendendo os meus trabalhos de retratos por 25 mil reais. E que para mim, pô, né, imagina, 25 mil reais para fazer foto. Só que eu não conseguia chegar num volume bom. Eu fazia tipo 6 dígitos por mês, mais de 100 mil reais por mês. Beleza, só que daí tu pega imposto, né? Tu pega tudo que você tem que pagar ali. Viagens, etc. E aí quando vê o que te sobra, é bem pouco. Eu, cara, eu não vou enriquecer assim. Eu estou vendendo alto ticket, mas eu não vou enriquecer assim. Eu preciso escalar. Eu preciso que as coisas sejam trabalhadas sem o meu tempo envolvido ali. Porque eu ficava fotografando e eu não podia estar fazendo outras coisas. Então, eu comecei a entrar no mundo digital. E uma coisa levou a outra, né? E aí é evidente que hoje eu cobro mais do que 25 mil. Eu tenho projetos de 50 mil, de 100 mil, 150 para cima. Né? Só que é muito seleto, é muito exclusivo. Tipo, eu faço um trabalho por mês, 2 trabalhos por mês. Por quê? Porque eu decidi ser mais seleto, mais exclusivo e ao mesmo tempo ter outros meios de renda trabalhando para mim. Com estratégia, com posicionamento. Então tem muito do marketing digital ali. Show. E de forma prática, assim, para alguém... Beleza, tenho o meu posicionamento definido, defini meus arquétipos. Qual o próximo passo para ele tirar aquilo do papel e começar a implementar? O primeiro passo é através da imagem dele. Então, se tu tem um arquétipo definido, quais são as roupas, qual é a atmosfera que comunica esse arquétipo? Como que você vai comunicar ele? Qual é a tipografia que você vai utilizar nas suas redes sociais? E aí você tem que montar o quê? Uma linha editorial. Essa linha editorial é mais ou menos assim. Essas são as coisas que eu vou falar que vão comunicar com o meu cliente. Aí você tem que estudar um formato, que é um formato que faça com que você fure a bolha. Com que você chegue mais longe, para mais pessoas. Esse formato, ele tem que ser... O algoritmo tem que gostar desse formato. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um formato que converse com o teu público e com você. Não faz sentido você fazer dancinha no TikTok lá para estourar. Porque daí é métrica de vaidade, não é só ganhar seguidores. Você tem que ganhar seguidores com qualidade. Entende? Tem que trabalhar muito bem o meio do funil, que é o meio do relacionamento. Eu diria que é isso. É a imagem primeiro, como que você constrói essa personalidade. Depois, como que você mostra isso nas redes sociais e montar uma linha editorial de comunicação com essas pessoas. E tudo de forma congruente, né? Tudo de forma que se conecte. Quais são os cuidados que eu devo tomar para não ser incongruente com o meu arquétipo, com o meu posicionamento? Olha, eu acho que primeiro que você tem que tomar um cuidado extremo de não ser uma marca institucional. Você não pode se colocar dentro de uma caixinha. É por isso que os arquétipos, ele não é assim, ó, você é o governante, acabou. Tudo que eu faço tem que ser voltado para isso. Não. Existe uma coisa que a gente chama de energia arquetípica.
A energia arquetípica é justamente uma senoide, né? Então você... Se tu olha o meu Instagram hoje, você vai ver que muitas vezes é um absurdo. Assim, os meus stories é loucura. Né? Uma coisa tô fazendo rir, aí quando vê tô fazendo a pessoa chorar, aí quando vê tô fazendo a pessoa ter ódio de mim, entende? E aí vai essa loucura aí. Mas por quê? Porque eu tô trabalhando as emoções das pessoas e tô trabalhando diversos arquétipos ali, de energia. Agora, na minha imagem, só tem 3 arquétipos. Entende? Que eu sempre que eu posto, eu não vou postar, por exemplo, eu de bermuda, chinelo, jogado. Porque... Mas tu usa? A pergunta que não quer calar. Em casa você usa bermuda? Não, então, é evidente que eu uso bermuda, né? Eu uso bermuda pra ir na academia, uso bermuda pra dormir. Chinelo eu uso pra... quando eu tenho que descer para pegar alguma encomenda. Então, é evidente, isso acontece. Mas eu não vou postar isso, eu não vou mostrar, né? Porque se eu mostro isso, não está condizendo com a imagem que eu estou criando na mente das pessoas. Perfeito. Porque tu não quer ver o Trump de pijama. Sempre vê ele de terno, é incrível isso. Eu nunca vi o Trump sem estar de terno. Claro. E assim, uma outra pergunta que eu tenho é... Tem alguns arquétipos que eu não posso ter ao mesmo tempo, digamos assim? Tipo, eu não posso ter governante e bobo da corte, por exemplo. Existe isso? Existe. Quando contrasta muito, quando um é muito extremo do outro, então, por exemplo, bobo da corte, governante, ou de repente curador e rebelde, como é que você vai ter essas duas coisas na tua imagem? É muito difícil. Então, um sempre vai gritar mais que o outro. E normalmente o que grita mais que o outro é sempre aquele que ele envolve mais intensidade. Então, por exemplo, bobo da corte ou governante? O bobo da corte ele envolve mais intensidade que o governante. Porque é mais colorido, porque é mais, digamos, mais energia. É muito mais coisa. Então, se eu já me visto mais colorido, acabou o governante. O rebelde é a mesma coisa. Eu posso... Governante e rebelde. Mas espera aí, eu tô de terno aqui, mas o meu cabelo tá espetado, colorido. O que vai chamar mais atenção? O cabelo. O cabelo. Então, o rebelde ele vai chamar muito mais. Então, tem coisas que não conversam realmente. Mas a energia arquetípica tá aí para tapar esse buraco. Perfeito. E Legal. esses arquétipos, por exemplo, a gente sendo jovem... É possível a gente ter um arquétipo governante ou ele contrasta muito, ele fica incongruente com a nossa idade, por exemplo? Ou não existe isso? Olha, o que tem que tomar cuidado é porque quando você faz uma mudança arquetípica, você tem a mimética. Então você começa o quê? Você começa a identificar como que as pessoas utilizam e aí você começa a mimética. Você olha, não, aquela pessoa tem um governante, ela tá com uma Ferrari, com um terno e tal. Só que isso não condiz com a idade de vocês. 21. Pois é, isso... o menino de 21 pode ter uma Ferrari? Ele pode, é óbvio. Só que, primeiro, isso tem que comunicar com a sua essência, tem que fazer sentido. E segundo, você tem que vestir aquilo de uma maneira que você saiba o que você está vestindo. Quando você tem o conhecimento atrelado, aí não é mentira. Então, por exemplo, eu consigo identificar quando a pessoa sabe o que ela está fazendo. Por quê? Porque você pode estar vestindo um terno. Só que se esse terno cai bem em você, se ele está bem cortado, se ele respeita a tua idade e respeita também, né, a tua estrutura corporal, eu vou olhar e vou achar você impecável. Agora, se você está vestindo para mostrar simplesmente você não tem o conhecimento daquilo, provavelmente vai ter tanta coisa errada que vai acabar que eu só vou olhar para o erro. E eu vou pensar, não, esse cara não é de verdade. Entende? Então não tem tanto a ver com a idade, tem a ver com o conhecimento que você tem. E é por isso que quanto mais experiência a pessoa tem, mais madura ela é. E aí ela vai pelas experiências, Itália, né, outras coisas, começa a entender sobre alfaiataria e tal, porque o cara vai tendo várias experiências, né? Você vai, digamos, avançando os degraus. E aí você começa a olhar e, nossa, tá impecável. Mas para estar impecável ali, existe um esforço. Entende? Mas isso é um processo também, eu acredito, né? Com certeza. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer ter repaginou os arquétipos dela e agora ela quer ser governante, por exemplo. Vai ter um limbo. Ela vai começar se vestindo mal, vai começar passando vergonha, até chegar num processo de... Comigo foi assim também, vai ter o limbo. Vai ter, né, porque toda a estrutura narrativa, ela vai ter ali o vale. E esse vale é o vale que você está buscando conhecimento, que você está melhorando, que você está adquirindo novas coisas, né, as suas habilidades, está subindo a montanha. Entende? Aí você sai do vale, começa a subir a montanha, já começa a dar uma diferença, né? Até você chegar no topo demora. Né? Então é um processo. Legal. Show. A gente tem uma pergunta aqui que é para finalizar. Se você pudesse passar apenas uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, qual seria? Se arrependam dos seus pecados. Não, mas sim, é importante, isso é importante. Diria que voltada para posicionamento, voltada para a questão de arquétipos, né? Uma mensagem que você, João, passaria. Não necessariamente voltada
para arquétipos, posicionamentos, o que a gente conversou aqui. Mas um conselho que você daria para o pessoal que está assistindo? Tá. Tem uma frase que eu falo muito que é: o caráter é alimentado pelos olhos ou pelos ouvidos. O que eu poderia dizer? De repente, lá atrás, você não teve o controle sobre muita coisa que você viu, que você ouviu, e o seu caráter ele foi sendo forjado sem a sua consciência, né? Sem você escolher. Então, hoje, você tem a chance, se você é pai, se você é mãe, ou se você, né, puder passar essa mensagem, mensagens boas, mensagens, digamos assim, que não envolvam coisas ruins, você tem a possibilidade de construir caráter, né, de construir um caráter novo, para as pessoas mais novas. Eu digo isso assim, eu não tenho filho ainda, né? Mas eu falo porque eu sei que, né, provavelmente vão ter muitas pessoas aqui que estão escutando que elas, sei lá, são pais agora ou vão ter filhos, etc. Para vocês, inclusive, né? Sim. Pensem o seguinte, quando você tiver daqui a 20 anos, né? Você também, daqui a 20 anos vão ter filhos, pense o seguinte: tudo que você mostra para aquela criança, tudo que ela toca, tudo que ela vê, tudo que ela escuta vai formar quem ela é. Então, quando a gente tem um cuidado muito atencioso nos primeiros 14 anos da fase dessa criança, tu pode criar um líder, um verdadeiro líder, entende? Então, assim, normalmente os líderes que a gente viu, eles foram forjados pela dor. Mas não necessariamente precisa ser assim. Você pode formar um líder desde pequeno. Entende? Então, seria essa a mensagem. Acho que é uma das coisas mais importantes para mim hoje em dia é mostrar isso. João, para quem quiser continuar te acompanhando, onde eles podem te encontrar? Então, tem o OnlyFans. Brincadeira. Tenho no Instagram, você vai ali, @JoãoMena, com 2 M's e 2 N's. Ali é o principal. Inclusive, eu fui tentar te mencionar no story hoje e não deixou lá no Instagram. Tô em Complicado, né? Complicado. Instagramski, mas tá tudo certo. Mas quem não encontrar... As verdades no Instagram acaba sofrendo com a censura, preço, né? É o preço de falar a verdade. Mas quem não encontrar pode seguir o Reserva também. Pode, João Mena Reserva, com 2 N's. Isso, show. Pessoal, então muito obrigado por terem assistido mais um episódio do podcast do Lapidari. A gente vê vocês no próximo. Pedras transformadas, majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidari. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidari for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidari for Future.